tradução e edificação. Vamos para a meditação de hoje, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre reprovações, sobre quando o Eterno nos reprova. E é algo que você já ouviu muito aqui nesse ministério, a gente dizer a seguinte frase: quem gosta de ser reprovado? Eu não gosto. Quem gosta de ser exortado pelo Senhor? Eu não gosto. E por mais que a gente se console com textos como os de resgalos, repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Olha, nós não queremos, e aqui no caso é Mashiach, né? Yeshua está dizendo. E ninguém gosta de, olha, o que você está fazendo está errado, meu irmão. Às vezes o Eterno ele vai usar uma pessoa que vai chegar para você e nem sempre ela vai dizer assim, diz o Senhor, mas é o Eterno que está falando através da vida dela. Olha, meu querido, o que você está fazendo está errado. Olha, o jeito que você está conduzindo a tua vida está errado. O que você está fazendo com a sua vida não vai te trazer bem algum. Muito pelo contrário. E ainda é pior, porque quando a gente erra querendo fazer o bem, muitas vezes a gente... Porque uma coisa é quando você já sabe que você está errado. Você já sabe que está errado. E isso também é ruim. Tudo bem? Quando o Eterno fala, principalmente situações que você quer lá e quer continuar com elas, você não quer que ninguém saiba, e o Eterno vai lá e fala, olha, eu sei o que está acontecendo com a sua vida, não é? Você deseja conviver comigo e eu sei o que está acontecendo, como você vai continuar vivendo desse jeito e você ainda quer viver comigo, você quer ainda ter minha presença. E outras situações onde você pensa que está fazendo tudo certo, você está se esforçando e aí de repente fala, tá tudo errado o que você está fazendo. O que você está fazendo não vai te aproximar de mim, não vai te aproximar do Eterno, não é? Eu me lembro quando eu cheguei em um lugar, um ministério, eu já compartilhei isso com os irmãos. Quando eles me apresentaram que o nome do Messias, do Mashiach, era Yeshua, não era outro, eu fiquei super frustrado. Eu falei, não. E assim, por mais que eu aceitasse que aquele era o nome, eu não aceitava de que, olha, o que você fala não é o nome dele. E eles me passaram aquilo, me passaram, por exemplo, mas o que me chocou, outra coisa que me chocou em relação à Trindade, e outra coisa que me chocou em relação ao serviço, que o serviço da sinagoga é o que é feito desde o tempo do Mashiach, até antes, desde o tempo de Ezra e de Nehemias, de Esdras e Neemias. Então muitas coisas me chocaram na minha vida, chocaram um homem que pensava estar fazendo tudo correto e queria fazer as coisas corretas. Então às vezes no nosso desejo de fazer o que é certo, o Eterno vai lá e fala, você quer fazer o que é certo? Então tá bom, então para primeiro de fazer o errado. Primeiro abandona os caminhos errados. Para você fazer aquilo que é certo, primeiro você tem que parar de fazer o que é errado. Eu lembro que nos lugares que eu trabalhei com muito trabalho manual, minucioso, pequeno, eu já compartilhei com os irmãos, eu trabalhava com prótese dentária e é uma coisa pequena, uma coisa ali que cabe na palma da tua mão que você está fazendo, trabalha com pincel, não é uma coisa delicada, dependendo da etapa do trabalho, tem parte que é metálica e um pouco não é tão delicada assim, mas é muito preciso, e quando eu estava fazendo algo errado, alguém mais velho que eu, mais experiente que eu, que sabia melhor as coisas, ele chegava, você quer aprender a fazer certo? Você quer melhorar o seu trabalho? Eu falo, quero. Então primeiro você tem que parar de fazer do jeito errado. Você está fazendo errado. Você está fazendo da forma que não é a correta. E isso me frustrava, porque você ter que reaprender algo é muito pior, não é? Uma das coisas que eu temo até de colocar, por exemplo, de ensinar eu fiz aula de piano e fiz aula de canto. Todos os outros instrumentos que eu toco, que eu arranho, né? Eu aprendi sozinho, e por conta disso, de eu ter aprendido sozinho, de ter aprendido olhando alguém fazer, pode até servir para mim, mas eu não sei o que alguém a longo prazo tocando pode desencadear, por exemplo, a postura mais correta ao se tocar um violão, a postura mais correta ao tocar bateria, e uma série de outras coisas que você precisa ter alguém para te guiar, você precisa de alguém para te ensinar. Todos nós estamos sujeitos a erros e a gente precisa de pessoas que nos ensinem. E eu tenho muito temor em ensinar essas coisas para minha filha, porque vai saber o ensino errado, porque eu sei o quanto é difícil desaprender. Quer ver uma pessoa difícil de ensinar música, difícil de ensinar instrumentalização musical? É uma pessoa que já vem sabendo. É muito difícil.
É muito difícil. A pessoa vai aprender piano e você pergunta, você já toca? A pessoa, eu toco, aprendi sozinho, deixa eu ver. E quando você vê, ela tá tocando com a mão toda errada, os dedos tudo errado, tocando acorde usando o dedo 2, 3 e 4, parecendo, a gente fala que parece o pé de uma... não vou falar não. Mas assim... fica estranho, fica parecendo a pata de um bicho, né, ali, e aquilo vai atrapalhar, não é que só vai atrapalhar, vai dar problema na mão da pessoa, vai atrapalhar ela a construir acordes mais complexos, com dissonâncias, e é mais difícil ensinar para esse do que para aquele que não sabe nada. Ele fala, tô aprendendo do zero, estou disposto a aprender, porque para você perder vícios, perder formas, é muito mais difícil, é muito frustrante. E aí no trabalho a pessoa falava, então a primeira coisa que você vai fazer, Caio, é parar de fazer do jeito errado. Você está fazendo do jeito errado. Para tudo, começa do zero e faz do começo da forma certa. E todas as vezes que eu me submeti a isso, eu tinha resultados surpreendentes, não é? Eu tinha resultados surpreendentes. Então, a gente se frustra quando o Eterno fala, olha, o que você está fazendo está tudo errado. O que você está apresentando para mim não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E aí eu faço a pergunta para os irmãos, quando você é reprovado desta forma, o que você sente? Você sente desejo de desistir? Sabe aquele sentimento, puxa vida, eu não acredito que eu estou fazendo tudo errado. Eu não sirvo para isso não. Frustração. Eu não sirvo para isso, é melhor colocar outro no lugar. E aí se a gente sucumbir a estes sentimentos de que, olha, não vai dar certo, olha, quer saber, eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, você nunca vai concluir nada na sua vida. Porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos dificuldades e desafios. E se você sucumbir diante deles, você nunca vai ser aquela pessoa que conclui, que faz, que inicia algo, que continua neste algo e conclui. Você nunca vai ser essa pessoa que iniciou um projeto na vida e conseguiu concluir este projeto. Porque você desiste diante da primeira reprovação. E eu te digo mais, sabe quem coloca esses sentimentos na tua mente? Sabe quem coloca esses pensamentos na tua cabeça? É o mal, é o adversário. É ele que coloca em primeira pessoa, eu não vou conseguir fazer mesmo, quer saber, não vai dar para terminar isso, quer saber, eu não fui chamado para isso, olha, quer saber, o Senhor, eu faço tudo errado, é melhor eu ficar na minha. E aí como é que o Eterno vai te entregar algo? Você muitas vezes pode ter orado, Senhor, eu quero sonhos, eu quero projetos, visões, revelações, e como que o Eterno vai colocar algo na tua mão se no primeiro obstáculo você diz, olha, eu não acredito que é tão difícil assim, eu não vou conseguir. Como você vai ser alguém que conclui as coisas se diante de uma reprovação? Porque quando o Eterno entrega o terreno dele, ele coloca você na seara dele para trabalhar, ele vai falar, não faça isso. Você quer fazer direito as coisas, meu filho? Então é assim. É assim que se fazem as coisas. Se você quer trabalhar comigo, tem uma forma. Então Yeshua está lá no aprisco com as ovelhas e ele vai te falar. Porque afinal de contas, são dele. Ele vai falar conosco quando a gente está maltratando uma ovelha, por exemplo. E aí, se diante da primeira reprovação, a gente fala, puxa, eu não encosto mais nisso. Eu lavo as minhas mãos. Sabe aquela coisa? Eu lavo as minhas mãos que eu não tenho culpa na condenação deste homem. Sabe aquela Pilatos, não é? Olha, eu não coloco a mão nisso. Eu tô fora, eu não quero. E aí sinto muito. O Eterno também não vai poder colocar as coisas na sua mão porque você não faz nada, você não prossegue diante de uma reprovação. E eu te digo o seguinte, meu irmão, minha irmã, que enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto estivermos lutando contra o mal que está dentro deste corpo caído, o Eterno vai falar conosco, olha, estou te reprovando nisto, se converte. E por quê? Por que isso? Que é bom que ele fale, porque a gente se perde com facilidade. Nós todos estamos a caminho. Agora, qual que é a minha luta e o que o Espírito Aruach HaKodesh, o Espírito Santo, deseja falar com você e comigo, como ele falou comigo? Olha, agora você não desiste das coisas, só porque você está fazendo algo errado, você está errando. Corrija a tua vida, se arrepende e não desiste.
corrige a sua vida, se arrepende e não desiste, não volte atrás. Porque senão, se eu fizer isso, se eu colocar a mão na seara e voltar atrás, eu vou ser pior ainda. Eu vou me tornar ainda pior. Porque imagina, só o Eterno fala, você está fazendo isso, está errado, faça desta forma, então não vou fazer. Eu vou me tornar pior. Porque eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço. Saber que as escrituras falam, pior é aquele que sabe, tem que fazer o bem e não faz. Está escrito, Tiago e Jacob, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Então, quando o Eterno está te advertindo, Ele não faz isso de maneira nenhuma para que você desista, ou para que você paralise o seu chamado, ou para que você volte atrás no caminho que o Senhor te chamou. Jamais Ele não faz isso para a sua vida. Isso é o plano do adversário, porque o Eterno, quando Ele fala conosco, quando Ele nos reprova e nos coloca, olha, se você continuar nesse caminho, você só vai fazer o mal. Quando Ele faz isso, é justamente para nos livrar de sairmos destruindo as coisas, nos livrar de sairmos fazendo o mal. Agora, quando o adversário expõe algo teu erro, aí sim, ele faz para te acusar e para mostrar, melhor você parar por aí, porque você não presta para nada mesmo. Isso é coisa do adversário. Nunca o Eterno nos chama. Ele nos chama para nos acusar e nos fazer pessoas que olham para baixo. Pelo contrário, ele fala, eleva os teus olhos acima dos montes, levanta a tua cabeça. A presença do Senhor era forte ali, quando os malach dele vinham, a presença do Senhor estava ali, a presença daqueles seres, e os profetas caíam. O que o Senhor falava? Levanta, colocava eles de pé. O Senhor vem para nos colocar de pé. Nunca o Senhor nos chama para desistir, porque Ele não desiste. Ele não desiste. Agora o adversário, ele fica te acusando, te expondo os seus erros com a intenção de que você desista, de que você pensa que não vale a pena seguir. Isso é acusação, isso é do mal. Se você está sucumbindo a isto, sabe que isso não tem nada do Eterno. Não tem nada do Eterno. O rei Acabe, quando ele foi repreendido, nós já lemos isso aqui tantas vezes, mas volta estas coisas para nós. Quando ele foi repreendido, ele tinha acabado de matar Nabote, e foi interessante porque isso foi falado no programa anterior, veio uma confirmação do Senhor para mim. Ele tinha acabado de, junto com a esposa, a esposa dele, a Jezabel, tinha feito as coisas lá e Nabote já havia sido morto. Então o Eterno falou com Eliahu, falou para ele, vai se encontrar com Acabe, o rei de Israel, que reina na Samaria, e ele está na vinha de Nabote, estava bem para tomar posse. O Eterno mandou o profeta para flagrar o que estava acontecendo, aquele assassinato, aquele crime, e o Eterno mandou Eliahu dizer, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? Assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberão sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. E Acabe disse, você me encontrou, meu inimigo, e ainda por cima era orgulhoso. Muito das nossas desistências é quando a gente fala assim, quer saber, eu não preciso passar por isso, olha, quer saber, eu não vou colocar mais a mão nisto, não, olha aí, eu vou fazer as coisas para o Senhor e ainda sou reprovada. Claro, imagina você coloca o seu filho para lavar a louça. Minha filha gosta de ajudar a gente em casa. Aí você coloca o seu filho de 4 anos para lavar a louça, você não vai certificar que ele fez as coisas certas, ou você vai comer no prato sujo? O que você vai fazer? Você vai pegar o prato e falar, filho, não é assim, ou você vai ter que refazer o trabalho, ou você vai ensinar ele a fazer direito quando ele tiver idade para fazer direito, porque não dá para exigir de uma criança de 4 anos, mas quando ele tiver idade para fazer as coisas corretamente, você vai exigir, bota tudo na pia e lava isso de novo. Não é assim que você faz com seus filhos, ou você poupa eles disso também? Uma das coisas que o Senhor tem ministrado fortemente nos devocionais que eu tenho feito com a minha esposa é sobre isso, não poupar os filhos. Não poupe os teus filhos.
Não poupe os teus filhos, porque a vida não vai poupar eles de frustrações, não vai poupá-los de não, e você fica poupando o teu filho. E Acabe, com o seu orgulho, você me encontrou, meu inimigo. Eu encontrei, Elial respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, e vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei sua família. Da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres, farei a sua família o que fiz a Jeroboão. Mais para frente, as escrituras nos descrevem que nunca existiu como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado pela sua mulher. E quando Acabe escutou estas palavras, estou resumindo aqui os textos, você pode ler isso na sua casa, em 1 Reis, capítulo 21. Quando Acabe ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes. Lembra daquele orgulho? Sabe o que ele fez com aquele orgulho? Ele rasgou aquele orgulho dele, ele rasgou aquelas vestes reais, aquele orgulho que reinava sobre a vida dele, se vestiu de pano de saco e jejuou. Ficou sem comer, um rei. Ficou sem comer, rasgou as vestes reais, se despiu delas, colocou panos de saco, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. E aí veio a palavra do Senhor Eliarro, porque este é o Senhor que nós servimos. Você notou, Eliarro, como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado. Quando o Eterno ele te reprova em algo, é para que você faça isso, se converta. E o Senhor me deu uma palavra muito forte enquanto eu preparava essa ministração. Eu falei, Senhor, eu tenho de me humilhar mais diante do Senhor. E sabe o que o Senhor colocou em mim e falou? Você tem que humilhar o mal que existe dentro de você. Humilhe o mal que existe dentro de você. Humilha, não adianta você pegar, fazer o que é errado e depois você jejuar e depois você fazer propósitos. Olha, não adianta você fazer o que é errado e depois querer sacrificar, porque mais prazer tem o Senhor que obedeça a palavra dele do que em sacrifícios. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí foi isso que o Senhor me disse, porque muitas vezes a gente pensa, olha, então é assim que funciona, eu não posso fazer o que eu quero. A rebeldia e orgulho no nosso coração, gritando para fazer o desejo dela. E aí a gente fala, depois eu tenho que me humilhar. Você tem que humilhar o mal que existe dentro de você. Acabe humilhou o mal, a soberba, o orgulho, aquelas vestes, o que estava impregnado na roupa dele, ele humilhou. Humilha o mal que existe dentro de você. É isso que o Senhor nos chama. Você acha que o Eterno tem tanto prazer em sacrifício quanto em que obedeçam a palavra dele? Você acha mesmo que é assim, que é tudo uma grande barganha, que você vai lá, faz tudo errado e depois você se humilha, você se humilha... eu vou fazer o seguinte, então vou pagar penitência. É isso? O Eterno tem prazer que obedeçam, que se arrependam diante dele. Essa humilhação, quando a gente fala, se humilhe diante do Senhor, essa humilhação é quando você humilha o mal que existe dentro de você, quando você não deixa esse mal se apoderar, e quando você coloca, Senhor, eu errei nisto e nisto e nisto, eu não quero mais que isso me domine. Rebaixe este mal, rebaixe-o, sujeite-o, coloque ele sobre cinzas. E aí sim, se volte com jejum, com oração, com a entrega, com santidade. É nisto que o Senhor tem prazer. É nisto que Ele tem prazer. E se por acaso o adversário vier te acusar, vier trazer palavras de desânimo, desanimá-lo, dizendo, você não tem jeito, essas coisas não tem jeito, você não foi chamado, você não vai conseguir, você não tem habilidade para isto, não tem jeito para você, para sua casa, para sua família, não tem jeito para essas relações, não tem jeito para o seu trabalho, não tem jeito. Você vai colocar tudo isso diante do Senhor e falar, eu vou humilhar todo este mal, Senhor, que vem me acusar, porque eu só vou aceitar a palavra que proceda de ti, eu não vou desistir. Agora, se o Senhor falar para você, pare o que você está fazendo, eu tenho algo novo, eu tenho algo diferente, ou ele vai ter algo novo,
foi bom que você fez até agora, mas eu tenho algo diferente, algo novo. Ou ele vai falar, o que você está fazendo não serve, não vai servir. Eu tenho algo diferente para você fazer. Humilhe todo o mal que você fez. Olha, se o Senhor falou que não está bom, então não está bom. O que o Senhor quer que eu faça de bom? É isso, é humilhar essa soberba. É humilhar o orgulho. Foi falado sobre isso também no programa anterior. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 ao 32. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, fizer o que é justo e reto, com certeza viverá, não morrerá. É isso que o Senhor diz. Sabe que o adversário diz para você? Sabe que o mal coloca dentro da tua cabeça e você fica pensando que é você mesmo? Sabe o que ele coloca? Ah, quer saber? É isso que o Senhor... É isso que vai acontecer comigo, é isso que vai acontecer, eu vou morrer, e as coisas que eu vou fazer não tem jeito, não vai dar certo. Mas olha o que o Senhor diz: não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra de Adonai, Hashem. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Vou ler de novo. Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar da sua justiça, cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver, nenhuma das coisas justas que fez será lembrada por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu ele morrerá. Contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto, não são os seus caminhos que são injustos. Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Agora, se este justo que se tornou ímpio, se este ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. O Senhor nos chama para salvar, por meio do Mashiach, as nossas vidas. É para isso que ele chama. Portanto, a nação de Israel, avancei alguns versículos por causa do nosso tempo. Portanto, a nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos, palavra de Adonai. Adonai, o Eterno. Aqui a palavra soberano é Adonai mesmo, nos originais. Depois Senhor é Hashem, é o nome do tetragrama sagrado. Arrependam-se, desviem-se de seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Quando você escuta uma reprovação dessa, o que você já pensou? Eu estou caído. O que você pensa? Olha, eu estou prostrado, não tem jeito. E o Eterno está falando, tem jeito sim, se arrependa. Você quer deitar alguma coisa, você quer prostrar, você quer reduzir para o chão? Reduz o mal que existe em você. Reduz essa soberba, reduz esse orgulho. Seja humilde, ande humildemente. Faça como Acabe. Olha, ele se tornou um exemplo. Falava com mansidão. Ele agia com mansidão, passou a dormir sob panos de saco. Esse rei se rebaixou. Toda aquela soberba, todo aquele orgulho, toda aquela altivez, ele rebaixou. Continuando, livrem-se de todos os males que vocês cometerem, busquem um coração novo e um espírito novo. Prestem atenção no que o Eterno fala. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Aleluia! Palavra do Senhor, arrependam-se e vivam. Então, como você se sente quando você é reprovado? Como você se sente quando você é disciplinado, quando o Eterno coloca o que você está fazendo? Você fez tudo errado. Sabe por que o Eterno não nos poupa de sermos advertidos? Porque Ele nos ama. Sabe por que Ele não nos poupa de sermos corrigidos? É porque Ele nos ama. Porque se nós não somos corrigidos, como a gente vai aprender a fazer aquilo que é correto? Ele não poupa o filho que ama. Ele não poupa o filho que ama. E Ele faz isso para te erguer. Mas
Ele não vai erguer você junto com o teu orgulho. Ele faz isso para que o bem que ele plantou dentro da sua vida cresça. E para que o mal que existe dentro de você, herança maldita dos nossos pais, diminua. O Eterno humilha o mal que existe dentro de nós, dizendo quão repugnantes são as suas obras. E ele exalta o bem. Ele eleva o bem. Quando você for reprovado, a partir de hoje, no nome de Yeshua, eu te convido a se levantar. Eu te convido a fazer como Melech David, quando foi reprovado. Ele se prostrou pela vida do filho, e o filho morreu. Depois ele se levantou e falou, enquanto eu podia clamar, eu clamei, mas agora eu vou levantar e vou comer. E aquele rei seguiu a vida dele. Ele seguiu servindo ao Senhor. Se você recebeu uma palavra do Senhor te reprovando, meu irmão, seria pior se ele não falasse com você. Porque quando ele não fala, quando não existe profetas para falar com você, quando não existe profecia, quando não existe uma palavra, alguém que nem sabe o que está acontecendo com a tua vida, que começa a ministrar dentro do teu ministério, e você fala, essa pessoa está falando comigo, o Senhor está falando comigo hoje, e se o Senhor começa a expor ali, coisas que só você sabe, ou coisas que todos sabem, coisas que estão gritantes na sua vida, que você não está vencendo e o Eterno está expondo, você se converta disso. Saiba que Ele está fazendo isso para o teu bem. Seria muito pior se Ele não falasse com você, se Ele não te mostrasse aonde você ia parar com esse mal, aonde você ia parar com os seus atos, aonde você ia parar, me diz. O Eterno tirava a proteção dele, do povo de Israel, e ele dizia, por meio do profeta Irmiyahu, quem sabe agora, com essas coisas acontecendo, eles não se voltam para mim? E aí as coisas iam aumentando e aumentando, começavam com roubos, e depois a corrupção do povo aumentava, e aí começavam os animais selvagens a atacar os povos, o povo, e aí doenças surgiam, e chegou no momento onde Nabucodonosor bateu na porta do povo de Israel em Jerusalém, e Irmiyahu profetizando, chamando o povo ao arrependimento, o povo não se arrependia, e o Eterno falava, quem sabe depois disso eles vão se arrepender, o povo não se arrependia. Aí ele falava, quem sabe depois daquilo eles vão se arrepender, e o povo não se arrependia. Saiba que se o Eterno está falando conosco, se Ele nos reprova, é para mostrar, quem sabe assim vocês não se arrependam, para que algo pior não te aconteça. Para que algo pior não aconteça. Ele fala conosco, Ele não nos fala, Ele não ministra para simplesmente o Eterno não quer humilhar. Ele não, o que ele vai ganhar? O que ele vai ganhar? Alguém humilhado. Mas Ele quer que seja humilhado o mal que existe dentro de nós. Isto Ele quer que você jogue no chão. Quantas vezes Yeshua curava as pessoas, Ele disse, não peque mais para que não te suceda, não peques mais para que não te suceda coisa pior, para que algo pior não aconteça com você. Yeshua curava os enfermos, e Ele dizia, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. É isso que o Eterno falava por meio do seu filho, e Ele continua falando conosco. Vá e não peques mais. Levanta, anda, vá e não peques mais. E a gente quer fazer o contrário. O Eterno chama a gente ao arrependimento, a gente vai lá, se deita e para tudo. Quando Ele nunca nos disse, a não ser que Ele te diga, ó, para, eu quero falar com você, para tudo que você está fazendo. Aí você para, obedece a palavra do Senhor. Obedece a palavra do Senhor. Ele é amor. Ele é amor. Ele é compaixão. Mas Ele também é santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quero concluir essa mensagem nos lembrando de Yoshiyahu. No caso de Yoshiyahu, o rei Josias, ele estava fazendo aquilo que era correto. Só que existia um decreto sobre a geração dele, de que algo terrível viria por causa do pecado do povo. E sabe o que aquele homem fez?
rasgou as vestes dele, chamou um profeta e fala: vá consultar um profeta por mim. O que nós fizemos, que está escrito aqui, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, porque os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E quando a profetisa Hulda chegou a ele, ela disse o seguinte para aquele homem: já que seu coração se abriu, você se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu te ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei você aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Não tenha temor de se colocar diante do Senhor, fala, e humilhar o mal que existe dentro de você, confessar os seus pecados, os seus erros e buscar a presença dele. Busque a presença do Senhor e ele te exaltará, ele te levará. Separe tempo. Se consagra, separa tempo. Larga os aparelhos eletrônicos. Larga aquilo que está tomando o teu tempo. Separa um tempo, separa dias de consagração. Mova esse mundo físico ao seu favor. Separa dias de consagração. Se separa aqui fisicamente e você vai ver o seu espírito ser fortalecido. Não sucumba diante de uma reprovação. As reprovações vêm para nos corrigir, porque o Eterno repreende e disciplina a todos que Ele ama.